Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, falaremos um pouco sobre vozes do verbo. Então, prestem bastante atenção, anotem caso necessário, ok? Vamos começar. Então, primeiramente, precisamos entender qual é o conceito de vozes do verbo. Então, vozes do verbo é a forma que este assume para indicar que a ação verbal é praticada ou sofrida pelo sujeito. Ou seja, vozes do verbo, ela vai indicar se o sujeito ele é agente ou paciente. Ou seja, se o sujeito ele está praticando, ou seja, sendo agente, ou recebendo uma ação, ou seja, sendo paciente. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, elas são divididas em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, o vento agitava as águas. Quem agitava as águas? O vento. Então, o sujeito vento está praticando uma ação. Então, neste caso, nós temos um sujeito agente, um sujeito que pratica uma ação. Já nessa outra frase, as águas eram agitadas pelo vento. Quem era agitada pelo vento? As águas. Então, nesse caso, está recebendo a ação de ser agitada pelo vento. Então, nesse caso, ele é paciente, ou seja, está recebendo uma ação. Então, vamos iniciar lá com a voz ativa. Então, a voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, quando pratica uma ação. Vamos ao exemplo. Os pais educam os filhos. Quem educa os filhos? Os pais. Então, os pais estão praticando uma ação, certo? Já na voz passiva, nós temos um sujeito paciente, ou seja, recebe a ação expressada pelo verbo. Olha o exemplo. Os filhos são educados pelos pais. Quem são educados pelos pais? Os filhos. Então, eles estão recebendo a ação de ser educado. Então, prestem atenção. Olha só. Nós tínhamos lá, na voz ativa, os pais educam os filhos. Então, se eu quero passar para a voz passiva, o que eu faço? Eu faço uma substituição. O que estava no final vem para o começo. Olha só. Os filhos são educados pelos pais. Viram que eu só inverti a ordem da frase e acrescentei algumas coisinhas que vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos lá. Opa, passei demais. Certo? Lembrando que, nesse caso, quem pratica a ação do verbo é a agente da passiva. Como é que eu passo para a agente da passiva? Eu tenho que ter aqui, ó, tá vendo? Ó, ou por, ou pelo, ou pela, ou pelos, tá? Que no caso está no plural de pelo, certo? Não é o pelo do cachorro não, tá, gente? Então tem que prestar bastante atenção. Para passar para a gente da passiva tem essa questão. E além disso, eu tenho que ter o verbo de ligação, olha só. Nesse caso, como está no presente, por isso que foi colocado são, tá? Mas poderia estar no passado. Os filhos foram, um exemplo, educados pelos pais, tá? Se lá no caso fosse uma frase diferente. A voz passiva, ela é dividida em duas, tá? Então, ela pode ser passiva. Essa que eu já expliquei, só um pouquinho. Tá meio devagar. Mas só para vocês entenderem, isso aqui que eu falei que eu já expliquei para vocês, é o seguinte. Lembra que eu falei da agente da passiva? Para ser agente da passiva, tá vendo?
nós temos que ter a preposição por. Tá vendo? Prestem atenção. Os filhos são educados pelos pais. E no caso, essa preposição por tem a ver com essa aqui, ó. Por, mais, tá? Então, é uma contração aqui. Então, nós temos a preposição por contraída no pelos, certo? Então, continuando, a voz passiva ela pode ser analítica. Então, ela é analítica quando ela é formada por verbos ser ou estar, mais particípio do verbo. Lembra que eu falei para você lá a questão do verbo de ligação ser ou estar? Então, se ela é formada pelo verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo principal e a agente da passiva, nós temos uma voz analítica, que é o caso dos os filhos são educados pelos pais, tá? Mas ela também pode ser, olha só, sujeito, verbo auxiliar, mais agente da passiva, que é o que eu disse logo atrás. Mas ela também pode ser a sintética, tá? Voz passiva sintética. Para ela ser voz passiva sintética, ela vai ser formada por um verbo transitivo direto, na terceira pessoa, mais a partícula C, que é um pronome apassivador, ou partícula também apassivadora. Olha o exemplo. Educam-se os filhos. Tá, deixa eu só explicar melhor para vocês aqui. Se a frase iniciar com verbo, que é esse caso aqui, ó, educam-se os filhos, que é do verbo educar, a frase iniciou-se com verbo e junto, ou seja, agregado a esse verbo, tiver a partícula C, vai ser voz passiva sintética. Professora, por que você está falando isso? Porque vocês vão entender daqui a pouco a questão da voz reflexiva, que é muito parecida com a sintética, tá? Mas tem uma diferenciação. Então, se for iniciada por verbo, olha só, verbo mais partícula apassivadora, tá? Então, será sintética, ok? Agora, para ser voz reflexiva, ou seja, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, eu tenho esse caso. A criança machucou-se a cair do banco. Professora, mas também eu tenho aqui, ó, uma partícula passivadora C. Só que vejam que existe uma diferença. Minha frase, ela não é iniciada com verbo, que no caso aqui o verbo é machucou, machucar. Ela é iniciada com o sujeito, a criança, tá? Então, a diferença é essa. Se a frase for iniciada com sujeito, eu tenho lá a voz reflexiva. Se for iniciada com verbo, aí sim eu tenho uma voz passiva sintética, certo? Então, a aula sobre vozes do verbo era isso por hoje. Caso vocês tenham dúvida, podem estar me chamando no WhatsApp. E muito obrigada por terem ficado comigo até o final.